Salve, salve fera, beleza? Estamos aqui com o iPhone 11 para a gente analisar juntos, tá? Esse aqui é um método que a gente utiliza tanto nos nossos treinamentos presenciais, como eu uso aqui para analisar aparelhos no meu dia a dia de bancada, beleza? Então, estou com esse iPhone 11 que não liga, passo número 1, a gente começar a fazer as análises aqui, por exemplo, na fonte de bancada, tá? Então, estou com minha fonte de bancada aqui, canal 1, vou colocar aqui Master View para a gente poder pegar essa parte mais inteirinha. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para poder ficar melhor a parte. A imagem, acredito que dê para ver, né? Então tá dando aqui questão do ampere zerado, tá? Deixa eu botar aqui para ver se vai focar melhor. Beleza. Então a gente tem aqui, ó, ampere zerado. Estamos aqui com o cabo por aqui, e aqui nessa câmera de cima a gente vai estar pegando a posição da placa, tá? Posição aqui da nossa board, tá? Então eu vou pegar aqui um cabo de iPhone 11. Primeira coisa que eu vou verificar se eu tenho algum curto, algo assim do tipo, tá? Conectei aqui no meu cabo, tá? Lá no meu perímetro tá dando o quê? Tá 0, tá? Então a gente não tem um curto primário, porque a gente não tem nenhum tipo de consumo. Então, na hora a gente vai fazer o processo de ligar a board, tá? Para quem não entende, quem não sabe, ou quem vai começar a reparar a placa, não tem noção do que a gente está fazendo, do que a gente está falando, aqui eu vou estar utilizando um software de mapeamento chamado de VuXG, para a gente pegar aqui alguns pontos, alguns parâmetros que a gente vai estar utilizando para poder analisar, né, essa placa, tá? O primeiro passo é analisar aqui a board, não encontrei nada de curto primário, beleza? Então vou pegar aqui e começar a fazer uma análise básica. Eu quero saber onde liga aqui meu telefone, tá? Então, para quem não entende, vamos por partes aqui para a gente poder entender. Aqui eu tenho um software chamado de VuXG, é o software que eu uso até os iPhones 11 Pro Max. A partir dos 12 eu prefiro estar trabalhando com outro software, mas enfim, vamos focar por aqui, tá? Vem um iPhone Series, vou selecionar iPhone 11, belezinha, venho selecionar aqui com A e B, tá? Carrega aqui a página. Aqui a gente tem a parte button, parte top, né? Parte da bitmap, né? O desenho da board, e aqui tem a parte dos esquemas elétricos. Esse lado, versão da radiofrequência, e esse outro lado da parte lógica, tá? Então a gente recebe a alimentação pela PPBAT VCC Yanzet por aqui. A gente tem um divisor de malhas através desse resistor. Esse resistor alimenta uma parte das minhas malhas pela PP-VDD-MAI. Na sequência a gente vai ter alimentação também pela VDD Boost, tá? A gente vai ter um circuitozinho da Boost passando por esse indutor, né? Recebendo essa alimentação e gerando essa malha aqui chamada de PP-VDD Boost. Essas duas malhas vão estar alimentando esse componente chamado PMU, que essa PMU vai sair uma tensão que vai alimentar o button Power Key, ou no caso dos iPhones outro, button Side 11, button Side L, tá? Essa malha aqui, ó, IO button Side L, que passa por esse filtro e aí vai parar aqui diretamente na minha PMU, gerando uma tensão aqui na ponta de aproximadamente 1.6 volts, mais ou menos 1.7 volts aqui nesse pino 1, tá? Para poder ter o processo de inicialização do aparelho, quando a gente fala de tensão primária, a gente tem que ter essas malhas primárias, PPBAT VCC, Yanzet, PP-VDD-MAI, PP-VDD Boost, e consequentemente tem que ter a tensão lá do botão, tá? Com a placa unida a gente consegue pegar algumas malhas, por exemplo, deixa eu voltar aqui para o PC, consegue analisar, por exemplo, PP BAT VCC Yanzet. Lá no outro lado da placa, a gente vai ter aqui uns test points na qual que a gente consegue fazer essas análises de tensão, tá? E a gente vai fazer aqui uma comparação, verificar se a gente tem essas tensões, seguir um raciocínio lógico básico, tá? Esse conteúdo geralmente para quem está começando a reparar a placa, a gente aplica dessa forma. E a gente vai falar de uma forma bem detalhada, bem esmiuçada, né? Para quem está começando possa ver como é que é a nossa didática
média, né? Claro, a gente vai falar em aula de uma forma mais calma, mais detalhada, mas aí a gente vai, através de um passo a passo, tentar solucionar um aparelho aqui. Belezinha? Então, vou energizar minha board, vou analisar aqui a primeira malha, já estou aqui com meu microscópio, tá? Estou aqui com minha board energizada, recebendo alimentação aqui na PPVDD-MAI. Lá no PC, mais uma vez, a gente vai ter o que? As posições na qual a gente vai estar analisando essas tensões, tá? E aqui, se a gente for conferir, se a gente for parar para analisar, a gente vai ter esses test points aqui, né? Desse lado aqui a gente vai ter a PP bate VCC e logo aqui do lado a gente já vai ter mais test points com a PP VDD MAI, tá? Então qualquer TP, qualquer test point desse aqui a gente consegue estar analisando essas malhas, tá? Então, vindo para cá, né? Acho que vai dar para pegar legal. Vou estar mostrando para vocês aqui nesse multímetro de cima. Você vai chegar as tensões aí que a gente precisa conferir. PP bate VCC e Ansett, vamos ver se está presente. Tá? Uma forma bem básica para a gente estar analisando. Deixa eu pegar aqui a malha mais uma vez. São os 3 pontos de lá. Temos aí 4 volts presente, tá? Vamos ver a VDD-MAI. VDD-MAI também com a mesma tensão presente. Perdão, deixa eu colocar para vocês. Agora sim vocês vão conseguir ver aqui nessa parte. PP bate VCC. PP VDD-MAI, tá bom? Presente aqui as duas malhas, belezinha. E agora a gente vai analisar, tentar verificar aqui mais uma malha. No caso a gente não vai conseguir pegar a VDD Bus, porque a gente não tem nenhum TP, tá? Na placa, diretamente aqui. DC0, Money, PPVDD-MAI, PPVDD-MAI, né? Aqui, ó, PPVDD Bus, tá? A gente não vai ter nenhum ponto de test point aqui, não tem nenhum TP que a gente consiga analisar, e observa que todos os capacitores aqui estão azuis, tá? Os azuis são da parte interna, então a gente não tem nada externo que a gente consiga medir essa tensão da bus, tá? Mas a gente vai comparar aqui e verificar as alimentações. Bem aqui nesse ponto, eu preciso ter aqui 1.6 volts no meu botão. Beleza? Então vamos analisar se a gente vai ter 1.6 aqui no botão do Power. Vamos colocar aqui para vocês. Microscópio. Tá? Então aqui a gente tem onde a gente conecta a nosso dock, nosso flex do botão do Power, né? Vamos verificar se a gente tem aqui a tensão nesse ponto aqui, ó, de 1.6 ponto alguma coisinha, tá? 1.7 volts. Vamos mostrar aqui para vocês. Vamos lá, aqui nessa parte, nesse multímetro. Temos a tensão de 1.690, tá? Aqui, a gente vai dar agora um power, né? O que é o power? A gente vai elevar o estado lógico a zero, unindo aqui o positivo da malha com o negativo do geral da board, tentando fazer o processo de levar o estado lógico a zero para ligar o aparelho, tá? Ó, consumo 0 A, eu vou dar mais uma vez. Não sobe, tá? Mais uma vez o power. Nada. Mais uma vez o power. 0 consumo, tá? Não tá consumindo absolutamente nada. Eu preciso conferir se minha bus está trabalhando. Que aqui eu não tenho interação nenhuma com a inicialização do aparelho. Tá todo o tempo zerado, não tem tensão, ou não tem trabalho, né? Falta conferir se minha bus também tem tensão, tá? E também, se a gente for acabar conferindo algumas outras coisas, a gente precisa conferir as saídas de alimentação da minha PMU, o trabalho também de frequência, reset, enfim, eu preciso ter um trabalho total para poder meu telefone poder fazer a inicialização, tá? A gente confere tudo isso direitinho
confere todas essas malhas aqui, verifica ponto por ponto, tá? Então agora a gente vai seguir a sequência, eu tenho que conferir agora se eu vou ter alimentação na minha bust e se eu vou ter mais coisas aqui, ou se essa placa também ela trabalha com ela separada, né? Se eu consigo ligar com essa placa separada, tá? Posso ter uma falha no setor de radiofrequência, matando também a inicialização do meu aparelho. Então eu vou colocar aqui uma temperatura de 190 graus. Vamos ligar aqui o aparelho. Esse aqui é uma pré-heater, tá? Ele faz um processo de aquecimento, na qual a gente faz as verificações das alimentações. Chegou mais ou menos uma temperatura que a gente queira colocá-la por aqui. Também vamos colocar um pouquinho de fluxo. Vocês podem observar que quando atingir a temperatura, minha heater começa a contar um tempo regressivo, né? Para fazer o processo de desligamento, tá? Vou colocar um pouquinho mais de fluxo aqui. A placa já está separada. Vamos começar a fazer o processo de resfriamento. Quando essa placa estiver mais ou menos fria aqui, a gente vai começar a fazer as análises nela, tá? Verificar se a gente tem funcionamento dela com ela separada, tá? Se vai ter algum sinal de vida, vai mudar alguma coisa com ela separada. Tá? O circuito da bust é justamente esse circuito bem aqui, tá? Esse ponto bem aqui. Vamos verificar o que foi que aconteceu. Segundo o relato do cliente, como sempre, foi do nada, né? Do Neida. Não sabe informar se estava no carregador, o telefone estava parado, dizendo ele, quando foi pegar, já não estava mais ligando. Mas enfim, a gente vai fazer uma análise aqui para sabermos se a gente tem as alimentações primárias para estar fazendo o funcionamento. Vamos seguir as análises aqui a fim da gente reparar mais esse iPhone, tá? Liguei. Vamos verificar aqui agora. A gente vai ter tensão na VDD Bust. Tá? Então a gente vai pegar aqui um capacitor da VDD Bust para a gente analisar. São esses aqui acima. Nesse ponto aqui eu tenho que ter atenção também de 4 volts aqui, 4 volts presentes, tá? E aqui no botão a gente também tem que ter atenção para iniciar. Temos a tensão de trabalho do botão. O que a gente vai fazer aqui? Juntar esses dois polos aqui. Fechar um curto aqui desses dois polos aqui, porque esse aqui é aquela malha que vai lá pro meu botão, tá? Que vai fazer a alimentação do botão de poder fazer o processo de startar o aparelho, ligar o aparelho. Mudou o comportamento. Ele está indo a um pulso de... Vou colocar para vocês. Aqui na fonte, ó, vou startar aqui.
Vai até um determinado ponto e zera. Foi até 20, zerou. O comportamento já está um pouquinho diferente. 360 zerou. Vocês viram 2 vezes, zerou. Isso aqui a gente pode ter uma falha de malhas secundárias, tá? O que eu vou fazer aqui? Feras? Agora eu vou começar a analisar ponto por ponto das saídas da minha PMU, tá? Já sei que minhas alimentações estão chegando na minha PMU, mas eu não sei se essas saídas de LDOs aqui estão ok. A gente pode trabalhar com um processo simples de condução reversa, pegar malha por malha, verificar se a gente tem algum curto aqui em alguma dessas malhas, tá? Sei que quem está iniciando é importante medir tudo isso, porque já vai começando a decorar as malhas, já vai começando a ver o comportamento do aparelho, o que acontece quando a gente tem um comportamento como esse, tá? Então a gente pode começar a analisar aqui malha por malha, para verificar se a gente tem algum ponto, tá? Para poder a gente ver se a gente consegue reparar esse aparelho aqui. Belezinha? Então, vamos começar analisando aqui com essa PP3V3 USB, tá? Vou precisar colocar aqui meu multímetro aqui em escala de diodo, shift, pronto, na escala de diodo, tá? Se eu tiver um valor zerado assim, a gente já sabe que a nossa malha tem o curto, belezinha? Então vou deixar aqui no multímetro, vou pegar malha por malha aqui no esquema elétrico e verificar aqui um por um, tá? 550, a gente não tem curto nessa malha. E aí a gente vai pegando malha por malha para verificar se a gente tem alguma falha aqui, tá? Próxima malha, 1.8 codec, belezinha? A gente pode pegar, analisar essa malha. 300. Vamos lá mais uma vez. 389, beleza, a gente não tem curto nessa malha. Né? Só conferir aqui mais uma vez. 373, perdão. Não tem curto nessa malha. Seguimos aqui, ó, LDO3, PP1V2 SOC. Não temos curto nessa malha. E a gente vai seguindo aqui, ó, na sequência de uma por uma, sem pressa, PP0V7 VDD LAW. Né? Vamos verificar aqui uma por uma. Não temos curto nessa malha. PP2V63 NAND. Deixa eu ver se vai ter algum ponto aqui em cima. Não, só capacitores lá do outro lado. Belezinha. Vamos analisar aqui. A gente vai ter algum curto nessa malha. Ó, pra vocês terem uma ideia, tá? Zerou. Essa malha aqui, galera, é uma malha responsável pela PP3V0, PP2V63 NAND, tá? Responsável por alimentar minha memória NAND, e ela tá apresentando aqui um curto, tá? Vou colocar aqui para vocês verem. Microscópio. Tá? Esse capacitorzinho aqui representa a malha. No momento que eu conecto aqui, ó, o que vai acontecer lá com o meu multímetro? Vai zerar, significando que eu tenho uma falha secundária ocasionada por um capacitor da PP2V63, PP2V63 NAND, tá? Perdão a confusão dos nomes aí, hoje eu não estou 100%, mas estamos aqui gravando, tá? Então eu posso ter um curto em qualquer capacitor aqui dessa malha, tá? Para acelerar o processo, a gente vai estar trabalhando com uma câmera térmica para ficar mais fácil a visualização, até porque no momento estou sem outros recursos, né? Tô sem o breu aqui, que geralmente eu gosto de estar trabalhando para estar demonstrando as coisas. Chega em breve aqui na nossa reposição, até as aulas agora dessa próxima semana. Deixa eu conectar. Então, são falhas cotidianas que aparecem aí no dia a dia de bancada.
para vocês terem noção do que a gente pega aqui também, de uma forma fácil da gente estar trabalhando. Vou abrir aqui a câmera térmica, vai facilitar um pouquinho aqui a nossa vida. A gente vai injetar a tensão de 2 volts aqui nessas malhas, né? Nessa malha, respeitando a polaridade. Respeitando tudo certinho. Deixa eu abrir aqui a câmera térmica, APC, termoimagem. Beleza, então a gente já tem aqui a nossa placa, vista por uma câmera térmica. E aqui a gente vai estar injetando a tensão de 2 volts. Tá diretamente aqui nessa malha, tá? Então vou injetar a tensão de 2 volts aqui e vamos ver se a gente vai ter algum aquecimento, tá? No que eu injetei, ele aqueceu. Posso ter curto nesse próprio que eu injetei, então eu vou pegar qualquer outro aqui. Então eu vou estar injetando, tá? Vou pegar esses 2 maiores aqui de cima e vou injetar nesse lado de cá, tá? Vou só tirar aqui a capinha pra gente ver se o curto tá por aqui. Não foi o suficiente. Vamos verificar se a gente vai ter curto por aqui. E é justamente aquele lá de cima que tá ocasionando curto, tá? Então, aquele capacitor maior tá ocasionando aqui o curto, feras. Então, já achou aqui o curto, seguindo a linha de raciocínio. Claro, pelo consumo, pela experiência que a gente tem de bancada, a gente já teria uma noção bem grande aqui. A gente não separaria a placa para poder fazer um processo como esse, mas eu quero que você entenda como é que é uma sequência lógica que a gente faz para poder chegar a uma falha como essa. Não é pegar, ficou com esse consumo aqui, faz isso que resolve, né? A gente gosta que a pessoa entenda, vá descobrindo as malhas, vá verificando como é que é cada parte, cada setor, o que é primário, o que é secundário, enfim, para poder chegando às falhas aí, entendendo como é que funciona o circuito, entendendo como é que é a eletrônica que a gente aplica para poder estar trabalhando, né? Então, a gente gosta de aplicar um setor, um caminho para ir trabalhando, depois que a gente tiver experiência, pegar uma falha como essa, já ter noção do que fazer, de como fazer, né? Tá preparado para estar resolvendo esses problemas, tá? Então isso que eu gosto de estar aplicando em treinamentos. Não é trazer um feijão com arroz pronto para você comer, mas sim ensinar você a fazer um bom feijão com arroz, seguir uma sequência lógica, seguir um processo de análise para poder estar reparando, como a gente está fazendo aqui agora, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui para vocês essa câmera de cima. Já vou energizar aqui a placa. Inclusive, eu vou já até pegar logo aqui a tela. Já no ponto aqui. Deixa eu colocar aqui a tela. Agora ver se a gente já vai ter maçã. Deixa eu virar aqui a placa. E vamos aqui ligar o aparelho, né? Beleza, vamos ligar aqui o aparelho. Esse cabinho aqui é bem chatinho de colocar. Não gosto muito de trabalhar com ele.
Mas como os outros estão de fora, eu nem fui buscar ainda. Ele é rígido, aí qualquer coisinha ele acaba soltando. Por isso que eu não gosto de trabalhar muito com ele, sou muito fã não. Mas enfim, vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Vamos lá. Deixa eu ver se já tem a tensão presente aqui. Do power. Temos a tensão do power. Vamos fechar aqui a malha. Deixa eu ver outra pinça. Será que está encaixando bem? Pegando no ponto certinho. Não deu sinal. Agora foi. Deixa eu segurar aqui o tempinho suficiente pra gente estar ligando. Tá? Então, mais um pouquinho. 73. Olha lá, consumindo. Deixa eu mostrar pra vocês lá, consumindo aqui na fonte. 117. Zerou, tá? Vou mais uma vez segurar o power, porque tem que segurar um tempinho de mais ou menos uns 10 segundos aqui, ó. 117. Vamos lá. 118. Na hora que passar de 118 eu vou soltar. A posição também tá meio ruim, mas vamos ligar esse aparelho aqui. 74. 118, vamos esperar. Passou de 118 aí, a gente solta. Pronto. Agora vai dar maçã e o aparelho aqui de volta à vida, tá? Então a gente seguiu a sequência lógica aqui, acompanhando o percorrer total das partes primárias, chegando nas secundárias, começando a analisar os LDOs. A gente pegou uma falha de LDO, é uma falha comum desses iPhones 11 aqui, tá? Fiz separando para mostrar os LDOs, para mostrar o passo a passo, para trazer tudo para vocês. E estamos aqui com o telefone já de volta à vida, tá, feras? Então, resolvido aqui o problema, mais um solucionado com sucesso. Deu meia hora certinho aqui do nosso conteúdo. Beleza? Então, até o próximo vídeo aí. Siga a gente para mais conteúdos.